Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá, caros colegas, e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Pois é, nos últimos anos o semaglutide tornou-se popular e também uma das moléculas mais prescritas tanto para o controle da diabetes tipo 2 como para o tratamento da obesidade. Além da eficácia na redução do peso e do benefício cardiovascular já bem demonstrado, têm surgido relatos ocasionais de efeitos adversos oculares e, mais recentemente, uma preocupação específica: a possível associação entre o semaglutide e a neuropatia óptica isquémica anterior não artrítica, conhecida pelo acrónimo NAION. Perante tudo isto, é importante responder à seguinte questão: o uso de semaglutide está associado a um risco aumentado de eventos adversos oculares? Pois bem, um grupo de investigadores que incluiu colegas de diferentes países, por exemplo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Cleveland Clinic e da Universidade de Toronto, procurou precisamente responder a esta questão e publicaram em agosto deste ano, em agosto de 2025, na JAMA Ophthalmology, uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. A motivação para este estudo surgiu precisamente porque, apesar dos grandes benefícios metabólicos e cardiovasculares, o impacto ocular deste fármaco ainda era pouco claro. E a comunidade médica começava a receber relatos isolados de perda súbita de visão em doentes submetidos ao tratamento com semaglutide. Os autores realizaram uma pesquisa abrangente nas bases de dados PubMed, Embase, Cochrane, incluindo estudos publicados até abril de 2025, sem restrições de idioma, e incluíram ao todo 78 ensaios clínicos randomizados, totalizando a participação de 73.640 pessoas. Compararam o semaglutide com placebo ou então com outros tratamentos e analisaram 3 outcomes principais. Primeiro outcome, a ocorrência de qualquer evento ocular adverso. Segundo outcome, o desenvolvimento ou agravamento de retinopatia diabética. E terceiro outcome analisado, então, a ocorrência de casos de neuropatia óptica isquémica anterior não artrítica, a tal NAION. Seguiram uma metodologia muito correta, o risco de viés foi avaliado com a ferramenta ROB 2.0 e a qualidade da evidência foi avaliada segundo o sistema GRADE. Foi realizada também uma análise sequencial de ensaios para determinar se a evidência disponível era suficiente para conclusões definitivas. Vamos então ao essencial dos resultados. Por um lado, os resultados são bastante tranquilizadores. O semaglutide não aumentou o risco global de eventos oculares. Aqui o odds ratio foi de 1,01, com intervalo de confiança entre 0,91 e 1,12. O intervalo de confiança é 95%. Em relação ao segundo outcome, não houve aumento de risco de retinopatia diabética, com um odds ratio de 1,04, intervalo de confiança 95% entre 0,92 e 1,17. Contudo, em relação ao terceiro outcome, os autores observaram uma associação estatisticamente significativa com a ocorrência de neuropatia óptica isquémica anterior não artrítica, com um odds ratio de 3,92 e aqui um intervalo de confiança que vai de 1,02 a 15,02, ou seja, um intervalo de confiança, por um lado, muito perto
da unidade, da significância, e por outro lado um intervalo de confiança que é bastante largo, o que pode aqui contribuir para a noção de que existe aqui ainda alguma incerteza significativa. E também neste sentido, quando analisados os dados em termos absolutos, o número absoluto de casos ocorridos foi muito baixo, de tal forma que o número necessário para causar dano foi estimado em cerca de um caso adicional de neuropatia óptica isquémica anterior não artrítica por cada 10.000 doentes tratados. E cá está, com intervalo de confiança amplo, ou seja, o risco absoluto é extremamente pequeno e a incerteza estatística ainda é elevada. Por outro lado, a análise sequencial confirmou que a evidência científica disponível é suficiente para excluir um risco relevante de retinopatia diabética, mas não suficiente para conclusões definitivas em relação à neuropatia óptica isquémica anterior não artrítica. Neste contexto, é importante salientar que em junho deste ano, à luz deste e de outros dados de farmacovigilância, o Comitê de Avaliação de Risco da Agência Europeia do Medicamento, a EMA, reviu os casos reportados de NAION em utilizadores de semaglutide. E este comitê concluiu que a NAION deve ser considerada um efeito adverso muito raro do semaglutide, possivelmente afetando até uma por cada 10.000 pessoas tratadas com este fármaco. E recomendou a inclusão dessa informação no resumo das características do medicamento e no folheto para o doente. Importa sublinhar que esta decisão não altera a relação benefício-risco global do fármaco, que continua claramente favorável. Para nós, médicos de família, há aqui várias mensagens práticas que eu resumiria em 5 tópicos. Primeiro, a tranquilidade. Não há evidência de que o semaglutide aumente o risco de retinopatia diabética nem de outros problemas oculares comuns. Segundo, a prudência. Existe um possível risco muito raro de neuropatia óptica isquémica. Terceiro, a vigilância clínica. Devemos informar o doente sobre sinais de alarme, nomeadamente, por exemplo, a perda súbita de visão num olho, a visão turva súbita ou alterações bruscas do campo visual, e perante essas situações os nossos pacientes devem ser avaliados por oftalmologia logo possível. Quarto, a prevenção, ou seja, continua a ser muito importante garantir a vigilância oftalmológica anual dos nossos pacientes diabéticos. E quinto, a personalização, ou seja, se tivermos pacientes com história prévia de neuropatia óptica, a decisão de iniciar semaglutide deve ser medicamente partilhada e cuidadosamente ponderada caso a caso. Em jeito de resumo, podemos afirmar que o semaglutide continua a ser um medicamento eficaz e, na maioria dos casos, também seguro. O estudo que partilhamos hoje neste nosso episódio do podcast oferece uma base sólida para tranquilizar os nossos pacientes e também os nossos colegas sobre este tema. Não há evidência científica de aumento global de eventos oculares, mas sim um sinal raro de possível neuropatia óptica isquémica que deve continuar a merecer a devida farmacovigilância. A EMA reconheceu precisamente esse risco, mas reforçou a mensagem de que os benefícios deste fármaco superam claramente as suas potenciais desvantagens. Caros colegas, se este tema vos pareceu interessante, estejam à vontade para partilhar entre os vossos colegas e amigos, e muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.